Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Então vamos lá, o vídeo de hoje, a gente vai ter essas duas opções, tá? E esse vídeo é para todo mundo que está passando por alguma situação específica, algum problema, algum bloqueio, seja do que for, né? E a gente vai entender como é que tá essa situação, qual que é a maneira mais fácil de ser resolvida, qual que é mais difícil, o que você pode estar fazendo que não está ajudando, o que a outra parte, se tiver, né, sempre tem uma outra parte, o que ela está fazendo que está atrapalhando a situação, tá? Então, tem a primeira opção aqui e a segunda opção aqui. E aí, no fim, eu também vou tirar um conselhinho com essas cartas terapêuticas do Ho'oponopono, que eu ganhei da minha mãe, inclusive. E elas são bem bacanas, assim, vão trazer alguma palavra de conforto, tá bom? Vou dar aí 15 segundinhos para vocês escolherem. Vamos lá. Ok, vou começar então com a primeira opção. Para quem não escolheu ainda, pausa o vídeo e eu vou dar continuidade, tá? Então, vou tirar a segunda opção aqui, deixar fora de quadro. E vamos com a primeira. Deixa eu deixar esse monte aqui do lado também. Vamos com a primeira opção do cristal. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saber de que tipo de problema a gente está falando aqui, para o grupo número 1. Então, qual que é o tipo de problema que a pessoa está enfrentando? A chave e o cão. Aqui no fundo de deck, o anel, né? Tá. Então, aqui pode ser pessoas que estão enfrentando algum tipo de problema num relacionamento, seja com amizade, seja um relacionamento de fato, né? Pessoas que moram com você, então pessoas que dividem moradia com colegas, né? E você está tentando resolver alguma coisa com essa pessoa, alguma coisa que não está funcionando bem, né? Ou mesmo decidir, né? A gente precisa decidir, sei lá, se a gente vai continuar morando aqui ou se vamos para outro lugar. A gente precisa decidir se tal pessoa também pode vir morar com a gente. Coisas desse sentido, tá, gente? Então vão adaptando aí. Mas é alguma coisa que tem que ser resolvida, ou entre colegas ou entre familiares, de qualquer forma, também pode ser relacionamento romântico. Então vamos entender como é que tá a situação atualmente, tá? Mas aqui é algum problema ali prático, né? Não senti tanto peso, mas vamos ver. Como é que tá a situação atual desse problema, né? O que está acontecendo agora? A casa, as flores e o chicote, tá? Assim, vocês podem estar tendo muitos desentendimentos, ó, vem muito familiar aqui também, tá? Pessoas da família, mas vem muito assim, com pessoas que moram efetivamente juntas, tá? Não familiares que não moram juntos. Pode estar tendo muita briga, né, dentro de casa, então pode ser uma questão, por exemplo, de arrumação para algumas pessoas. Então, a casa está muito bagunçada, está tudo muito bagunçado, ou tem muito barulho, tem muita briga, né? E aí isso tem tirado um pouco aí a paz de vocês, né? Pode ser até algumas pessoas assim, eu trabalho de casa, e aí, só que as pessoas não entendem, né? Se vocês escutarem um barulhinho meio de moto no fundo, é porque os vizinhos estão brincando, eles estão brincando com uma motinha nova e eles estão vindo e voltando do corredor, tá? Mas então, o que acontece aqui? Eu trabalho de casa, ou eu estudo, eu preciso estudar, e aí tem muito barulho, as pessoas ficam me interrompendo o tempo todo, né? Ou efetivamente aquelas pessoas que tá tendo muita briga, tá tendo muito desentendimento, porque ninguém tá querendo muito entender o lado do outro, ou conhecer a história do outro, ou enfim, né? Tá todo mundo, talvez, assim, querendo podar um ao outro, querendo que o outro haja da maneira que você acha correta, ou vice-versa, né? E aí nessa tá tendo muita briga, tá? Então, ok. E é aquela coisa, se isso não tem nada a ver com a sua opção aqui, talvez tenha uma mensagem no segundo montinho,
talvez hoje não tenha uma mensagem para você, mas não tente se encaixar demais, tá? Então vamos lá. Por que essa situação tá desse jeito? Por que essa situação tá desse jeito? Opa, quase pulou. Por que essa situação tá desse jeito? O anel. Eita. A cegonha. E no fundo, o jardim. Então aqui, assim, a gente pode estar falando de pessoas que acabaram de se conhecer. Então, por exemplo, você divide casa, você vai lá e aluga quarto da casa. Chegou uma pessoa nova que você ainda não conhece, e aí você tá achando que a pessoa é meio bagunceira, que a pessoa é meio briguenta, que ela fica fazendo comentário pejorativo, entendeu? Então, essa situação tá assim porque é como se duas pessoas estivessem de fato se conhecendo agora. Pode acontecer de, por exemplo, não, mas é que eu já conheço essa pessoa há muitos anos, mas agora você foi morar junto, agora você tá vendo quem ela é de fato, né, no dia a dia. Não, a gente já tá, pode acontecer, tá, gente? A gente já tá, ó, tem um cigano aqui, ó. Uhum. Tem uma situação muito específica aqui de pessoas que dividem moradia e a outra pessoa tá levando um cara pra dentro de casa, né? E é uma pessoa que você não conhece, talvez você não está se sentindo muito confortável, né? Ou você acredita que a pessoa não é bacana, enfim. E aí, como eu estava falando, pode sim acontecer de você já morar junto com essa pessoa há muito tempo e de repente o comportamento dessa pessoa mudou, né? E ela tá mostrando um lado dela para você que você ainda não conhecia, né? Mas aqui, assim, por que essa situação tá desse jeito? É para vocês se conhecerem de fato, tá? Conhecer todos os lados da outra pessoa, conhecer outros pontos de vista também em algumas situações, mas não muitas. Mas é porque para você de fato ver quem essa pessoa é de verdade, né? No dia a dia. Tá. Qual que é a responsabilidade do consulente da opção número 1 nessa situação? Para esse problema estar acontecendo, né? Então, qual que é a responsabilidade do consulente? A raposa. Lembra que eu falei? Peraí, deixa eu tirar outra. Responsabilidade da consulente número 1. As nuvens. Temos o bonde dos desconfiados ou das desconfiadas aqui. A chave no final, o cão, a árvore, âncora. O que acontece? E aí é muito importante que vocês adaptem muito para a realidade, porque a gente não está falando aqui de relacionamentos abusivos, tá? Relacionamento abusivo não tem explicação, não tem entendimento. Tem afastar da pessoa e cuidar de você, tá? A gente não está falando de relacionamento abusivo aqui, mas de relacionamentos que talvez possam estar passando por algumas dificuldades. Qual que é a sua parte aqui? Aqui tá me falando que você tá muito desconfiada, ou que talvez você seja uma pessoa muito desconfiada, a ponto de enxergar coisas que talvez nem existam, ou problemas que nem existam, ou fique antecipando demais que, nossa, isso e aquele outro pode dar errado, às vezes pode ser que não dê nada errado, né? Mas essa personalidade mais desconfiada sua acaba te fazendo enxergar coisas onde não existe nada, ou não, necessariamente não existe nada. Então isso realmente está atrapalhando a resolução, porque talvez você esteja racional demais a ponto de não enxergar o lado do outro, ou não enxergar as coisas boas na outra pessoa, né? Então, por exemplo, acabei de descobrir um defeito que eu não conhecia do meu marido. Meu Deus, ele é outra pessoa, ele tá mudando, ele deve estar me traindo, ele deve, entendeu? Então aí você já começa a inventar muita coisa na sua cabeça, baseado só na sua desconfiança, só porque você se tornou uma pessoa muito desconfiada, né? Não sei o que você viveu na sua vida, mas esse tipo de ferida acaba atrapalhando relacionamentos com outras pessoas, né? Não só relacionamento romântico, mas um relacionamento com a sociedade em si. Porque aí você vai ficar sempre com a pulga atrás da orelha com todo mundo, nunca mais vai confiar em ninguém, aí você também não vai deixar mais ninguém entrar, né? E agora, qual que é a responsabilidade da outra parte nessa situação? Qual que é a responsabilidade da outra parte? A lua.
e a cobra. Talvez essa pessoa te passa essa sensação, essa desconfiança, ó, vem você desconfiada no fundo, né, de onde a pessoa tá indo e lá, porque, sim, em alguns casos essa pessoa realmente esconde algumas coisas de você, tá? Ela pode estar não sendo leal com você. E obviamente que, gente, eu tenho um casamento, eu acho que essa pessoa tá me traindo. Eu fui lá, vi uma tiragem coletiva, eu vou sair correndo, eu vou, né, separar da pessoa. Não é bem assim, tá? Vai com calma aqui. Mas aqui, de fato, algumas pessoas podem estar escondendo, sim, né? Mesmo que seja um desejo, uma queda por uma outra pessoa. Pode ser que a pessoa realmente seja, é um amigo, a pessoa pode ser que fale mal de você, que distorça situações para outras pessoas. E aí sim, se a pessoa já te traiu alguma vez, aí sim que você vai ficar desconfiado, né? Então, aqui a outra parte realmente alguma coisa errada ela tá fazendo, aí você vai ter que adaptar a sua situação, tá? Mas alguma coisa ela tá te escondendo, alguma coisa ela tá sendo venenosa com você de alguma forma, tá? Talvez você não esteja enxergando, porque aquele negócio, né? Você tá muito desconfiada, pode ser que você tá mirando no peixe e acertando, eu esqueci. Não sei porque eu comecei a falar, mas assim, pode ser que você ache que a pessoa tá fazendo uma coisa, mas ela tá fazendo uma coisa errada, mas é totalmente diferente do que você tá pensando, né? Então, você ficar nessa desconfiança pode estar impedindo que você descubra de fato o que está acontecendo nessa situação, tá? E aí tem algumas pessoas, como eu tinha falado, do pessoal que mora junto, outra pessoa meio bagunceira e tal. Olha, pode ser que essa pessoa seja venenosa, realmente, né? Mas ela pode distorcer as coisas a favor dela, tá? E jogar uma cortina de fumaça na situação. Você tá reclamando que eu não limpo, mas não sei que dia lá, eu fui no banheiro, tava tudo nojento, entendeu? Queira jogar uma cortina de fumaça. Então, ao invés de entender o que você tá falando, ela tá vindo, né, nessa de querer jogar a culpa em você ou em outra pessoa, entendeu? Ok. Qual que é a maneira mais leve e segura de resolver essa situação do consulente? Qual que é a maneira mais leve e segura de resolver? A lua. Tem mais uma, não? O chicote. Perdão, a foice. E a criança. Aqui, assim, é você literalmente não ficar imaginando nada, tá? Você ir atrás para descobrir a verdade. Seja conversando com essa pessoa de uma maneira leve, né? Mudando a maneira que você se comunica com essa pessoa, mas explicando, fulano, seguinte, é isso, isso, isso e isso. O que tá me parecendo com as suas atitudes é isso, isso, isso e isso. É verdade? É isso que eu tô pensando tá certo, né? E se você vê que a pessoa tá ali, né, tá tentando te iludir, tá jogando ali uma historinha da carochinha, nananana, mesmo você indo atrás e tentando resolver de maneira adulta, a pessoa não vai te falar a verdade. Aí é cortar a situação, tá? Aí é realmente cortar a situação, cortar aí o mal pela raiz, né? E falar, desse jeito não vai dar pra continuar. Você vai continuar desse jeito? Não, não vou continuar. Então tá, mas fique atento às atitudes da pessoa, né? Porque se a pessoa fala que vai mudar e essa mudança não vem acompanhada de uma atitude, ela só tá te enganando mais uma vez, né? E, e é isso, é meio que o ultimato ali, sabe? Desse jeito aqui não dá mais pra ficar. Então, vamos resolver? Vamos sentar pra conversar? Você vai continuar me enganando? Então, não dá. Então, não vai dar, né? Essa é a maneira mais, essa é a maneira mais leve e segura para você resolver a situação, tá? E qual que é a maneira menos segura ou mais perigosa, né, de resolver essa situação? Pulsem as nuvens. É justamente o que você está fazendo agora, né? E o jardim no fundo. Então, assim, primeiro, para aquelas em relacionamento desconfiado, que o marido tá traindo,
A maneira menos segura é você ficar indo atrás, indo em lugares onde ele vai, né? Tentando ver a pessoa e tal. Aqui é a maneira menos segura, porque aí vem uma confusão, tá? Tem muito disso aqui, da pessoa querer ir atrás para descobrir se tem alguma coisa, ou sei lá, estamos separando, eu vou atrás para ver se ele tá saindo com alguém, é a maneira menos segura, porque o único resultado disso aqui vai ser uma baita confusão que não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? É isso, então eu vou tirar também o Ho'oponopono ali para vocês, né? Sobre essa situação. Então, mensagem aí para os consulentes da opção de número 1. Ops. Uhum. Essa carta é bem molinha. Ó. Ah, legal. Então, a primeira. Deus te abençoe, eu te amo. Significa que eu te libero e te abençoo. Eu tenho amor por você, por tudo. Então, aqui pode estar falando, né? Poxa, às vezes casais que estão passando por um problemas normais que acontecem em relacionamento, né? Então, fala aqui sobre perdão. E também para aqueles que tiverem que separar, fala, olha, te libero, te abençoo, amo a sua vida e que você tenha coisas maravilhosas para você, né? E deixar essa situação para trás. Aí a gente tem o HA, respiração. Agradeça pela vida. Então, né, às vezes pessoas aí tá saindo muito desde o primeiro vídeo, né, tá saindo muito essa energia de pessoas que passaram por situações difíceis e a gente saber agradecer tudo que chega na nossa vida e tudo que vai embora também. Porque aquela situação, aquela pessoa, aquela amizade, aquele emprego, ficou pelo tempo que tinha que ficar, te deu a oportunidade de aprender muita coisa, né, trouxe momentos felizes apesar dos tristes, e é só deixar a pessoa aí, né? E aí, Kamakua. Eu vou pedir perdão, eu não sei como é que fala, eu não sei nem, eu acho que não sei que língua é essa, tá, gente? Mas eu vou ler no português aqui, porque eu não tenho esse conhecimento. Kamakua, que ele vem assim a carta, ó. Então ele vem um dizer ali em cima, às vezes em outras línguas, e embaixo ele vem a frase. Significa memórias emocionais ligadas ao pai. O pai está ligado à prosperidade, caminho e êxito profissional. Aí isso aqui vai ser para uma pessoa muito específica aí que está puxando para, olha, tem algumas coisas que acontecem aí que talvez ainda são memórias relacionadas à figura paterna que não estão bem resolvidas, né? Uma excelente semana para vocês, tá? E até o próximo vídeo. Agora, vamos para a opção de número 2. Deixa eu tirar esse aqui. Caiu tudo. Agora saiu do vídeo, ainda tá um pouquinho. Ok, vamos para a opção de número 2. Aqui. Então vamos lá. Pessoal da número 2. Que tipo de problema que o pessoal da número 2 está precisando saber agora? A lua. O cavaleiro. E a árvore. A árvore também saiu bastante na primeira, né? Pode ser muito coisas de problemas familiares, enfim, né? Então, assim, o tipo de problema que a pessoa do número 2 está pensando é que existe alguma coisa que tá com um véu, assim, que ela não tá conseguindo enxergar, então para ela parece um mistério, né? Seja um mistério de para onde as coisas estão caminhando, um mistério sobre, vem uma outra mulher aqui, ó, com um homem. Vamos entender melhor com o resto da leitura, mas é alguma coisa que a pessoa acredita que tá escondido, que tá havendo uma movimentação meio que pelas costas, assim. Vamos ver. Se não tem nada a ver com isso, essa situação, não se esqueçam de não ficar, né, tentando se encaixar demais, dá uma olhadinha na primeira para ver se faz sentido para você
Se não, volta um outro dia ou passa por outros vídeos do canal, tá? Como é que tá a situação atual desse problema? Os peixes. Olha, é que alguma coisa mudou, ou alguma coisa está prestes a mudar, e é como se você tivesse meio que com medo de como essa coisa vai caminhar, para onde isso vai dar, né? Mas assim, a situação atual aqui tá excelente, tá? Então são mudanças que trazem maior fluidez, mudanças que trazem mais dinheiro para algumas pessoas, ou mudanças que trazem um relacionamento bacana, né? Um relacionamento romântico. Eu não sei se você, sei lá, pode estar preocupado de alguém da sua família ou alguém próximo de você tá começando a conhecer alguém ou saindo com alguém. Não sei sobre o que você pensou, tá? Mas a situação atual aqui tá ótima, assim, são mudanças que vêm pro bem, são mudanças que foram enviadas mesmo por Deus, seja para pessoa, seja para você, né? A situação atual tá ótima, mas você tá desconfiada e com medo, né? Hum, tá. Por que o consulente da 2 está com tanta desconfiança, assim, com tanto medo? Vou até captar a segunda pergunta, porque aqui. Por que o consulente está com tanto medo disso? Passado. Um homem e a outra pessoa, né? Nesse baralho aqui a gente tem duas figuras femininas. Então. Sim. É que assim, aqui no passado, essa pessoa já teve problemas nessa situação específica, né? Então, o último namorado dela traiu ela, que vem a serpente aqui no fundo, né? O último namorado dela não foi leal, ou se não é namorado, a pessoa, sei lá, tá se mudando de cidade, tá se mudando de casa. Só que você tá vindo muito mais assim com um peso do passado ou do que já aconteceu, seja com essa pessoa, seja com você, né? E aí você tá projetando isso nessa situação, porque aqui não tem nada, você não tá vendo que você que tá segurando a nuvenzinha? Não sei se vai dar pra ver que tem um cabinho aqui. Então, assim, a tempestade, ela já tá indo embora, mas você tá segurando a nuvem em cima de você, ó. Então, assim, é muito mais um problema que você tá enxergando do que de fato tá acontecendo, tá? Aqui eu vejo que a situação, a gente viu que é uma situação excelente, só que você traz muito esse peso do passado com muito medo de que aconteça novamente, né? E, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Eu sei que é difícil, às vezes a gente fica preso ali no passado, em coisas que foram muito doloridas e tal. Mas se a gente fica nessa, tipo, ai meu Deus, vai acontecer de novo, ai meu Deus, não pode acontecer de novo, ai meu Deus, mas e se acontecer de novo? A gente começa meio que a atrair essas coisas, sabe? Né? Cada um tem sua crença, claro, assim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ficar puxando esse tipo de pensamento, porque pode acabar atraindo, e é uma situação que até agora não me falou nada de ruim, tá? Qual que é a responsabilidade do consulente da opção de número 2 nesse problema? A cobra, ó lá, não falei? Os ratos, olha, eu agradeço a minha intuição. Justamente, você aqui desconfiada em excesso, né? Achando que você já viu isso acontecer, que você já viu essa história, sabe? Essas conversas, assim. Eu já vi isso acontecendo antes. Só que a responsabilidade sua é justamente você atraindo desgastes, problemas e perdas para essa situação, tá? Então, por exemplo, né, sei lá, eu, por exemplo, tenho cachorros. E às vezes eu me pego pensando o tempo todo, mas, meu Deus, eu tenho que sair para trabalhar. E se acontecer alguma coisa? E se eles passarem mal, eu não tô em casa? E se, por quê? Porque no passado eu já tive uma cachorrinha que faleceu quando eu tava na rua, quando eu tava trabalhando, né? E então eu trago muito isso até hoje, assim, eu tenho que ficar me policiando o tempo todo, porque realmente, se eu ficar pensando nisso o tempo todo,
eu acredito de fato, tá, que vai acabar acontecendo, porque eu chamo isso, entende? Então, assim, você tá trazendo pensamentos negativos para essa situação, tá? Que podem acabar prejudicando. Se a gente tá falando de uma outra pessoa, você vai prejudicar essa outra pessoa. Se a gente tá falando de, sei lá, uma situação, um emprego, um contrato, você vai acabar prejudicando a negociação, entendeu? Tá. E qual que é a responsabilidade da outra parte? Seja a pessoa, enfim, né? Qual que é a responsabilidade da outra parte nessa situação? A casa, a criança e o sol. Pode ser que essa pessoa não te conte tudo, né? Pode ser que realmente que essa pessoa não esteja muito fechada, não esteja te contando muitas coisas. A pessoa tá muito voltada para ela, para a vida dela, né? E realmente ela não tá te falando muita coisa, e aí isso tá te deixando um pouco agoniada. E eu vou falar o que eu falei pra primeira opção, tá? Que lá saiu na carta, mas senti que aqui também vale. Se alguma coisa tá te incomodando a ponto de você ficar desconfiado, de você tá incomodado, chega e fala com a pessoa e tenta entender o lado dela, né? Então, ó, fulano, eu tô cheia de caraminhola na cabeça porque eu tô achando que você tá muito fechada, que você não tá me contando muita coisa. E aí eu vi o lado da pessoa, né? O porquê que, sei lá, alguma coisa aconteceu que ela não contou. Às vezes pode ser que ela não contou porque ela não tava afim de falar daquilo, né? Ou porque ela tá mais vivendo o momento, ou ela não queria reviver uma situação ruim, né? Às vezes a pessoa pode estar incomodada também. Então, eu não tô contando tudo, porque, poxa, quando eu contei, a pessoa contou para outras pessoas, que a gente viu no outro vídeo, né? Você confiou uma coisa a alguém, a pessoa saiu espalhando. Ou pode ser que a pessoa, sei lá, ela só quer viver o momento, ela não quer mais ficar lembrando do passado, e aí se ela viesse te contar, você ia lembrar daquela situação do passado, mas não sei o quê, mas vai que acontece de novo, você tem que se cuidar. E aí nessa dá aquele peso, a pessoa prefere não contar, né? Então é conversar, tá? Que realmente essa pessoa tá um pouco mais fechada. Eu não vejo que ela tá infeliz, pelo contrário, eu vejo que ela tá celebrando, que ela tá curtindo, que ela tá se amando. Então, assim, tá tudo muito bom pra ela. Então não tem motivo de fato pra você se preocupar, porque a gente viu que é uma situação próspera, é uma situação que veio por merecimento, né? E então, assim, é coisa de alinhar a comunicação mesmo, sabe? Entender o que está se passando em cada lado. Qual que seria, eu já dei até o conselho, né? Como que seria a maneira mais leve e segura de resolver esse problema? Pediu para cortar. Qual que é a maneira mais leve e segura de resolver? O cão, os ratos, a raposa. É, assim, aqui é justamente você ir atrás para resolver a situação, né? Como um amigo, como um parceiro. Poxa, eu acho que você está passando por alguma dificuldade, você está passando por algum aperto, sabe? E ver como vai ser a reação da pessoa, né? Mas sem demonstrar essa desconfiança, sabe? É conversar, gente. Ó, 99% das coisas a gente resolve conversando, sabe? A gente tem a possibilidade de resolver conversando. Então, é complicado quando a gente, como ser humano, esquece, né? De se comunicar. Usar o que a gente tanto tem, que os animais ali têm de um jeito diferente, né? Mas é se comunicar, cara, é se comunicar. Qual que seria a maneira menos segura de resolver essa situação? Tem um homem aqui. É, montanha. Meio que colocar panos quentes na situação e pedir ajuda de uma outra pessoa para resolver. Então, uma outra pessoa ir atrás e perguntar e ficar investigando e, sabe? Se é um relacionamento que a outra pessoa está tendo, é ficar destratando a pessoa que ela está se relacionando. De novo, não estamos falando aqui de relacionamentos abusivos, tá? Relacionamento abusivo se resolve com um mandado de segurança para a pessoa não chegar perto de você e cuidar de você,
tá? Mas aqui, eu não vou muito com a cara, eu tô meio desconfiada, a pior coisa que você vai fazer é destratar essa pessoa, ou querer, não, impedir que a pessoa vá até a sua casa, né, pra quem tem filhos aí, começou a se relacionar, eu acho que esse cara aqui me lembra alguém que já me traiu lá no passado, tem o mesmo jeitinho. A pior coisa que você vai fazer é tentar terminar com o relacionamento e afastar ele dela. Ou ele dele, ou ela dela, né, pior coisa que você vai fazer, aqui tá vindo uma figura masculina, né, mas é o jeito mais pior de fazer, assim, tá? Ou pedir ajuda de outras pessoas, né? Pessoas, às vezes, que moram em outros lugares, enfim, pra tentar descobrir o que tá acontecendo, sabe? Pior coisa. E agora, vamos tirar o conselhinho do Ho'oponopono pra vocês. Então, vamos lá. Conselho pro pessoal da opção de número 2. Conselho. Ó. Olha só. Tá. Então, primeiro aqui, memórias são os arquivos de tudo que aconteceu com a pessoa no passado. Lembra que a gente tá falando? É alguma coisa que aconteceu que você tá trazendo para agora, né? Eu te amo, mamãe, significa que muitas coisas acontecem na sua relação com a sua mãe. Você deve limpar aquilo que está em desarmonia nas memórias relacionadas a ela. É hora de amar. E aí cada um vai adaptando aí para sua realidade, né? Mas obviamente que todo o relacionamento entre pessoas, ele vai ter conflitos, vai ter problemas, né? Nenhum relacionamento vai ser perfeito, mas é importante a gente nunca desistir de, de curar os efeitos de algumas coisas que acontecem com a gente, para que a gente não fique reproduzindo isso com outras pessoas, né? E cordas de Aca significa laços que nos ligam às pessoas por pensamentos, emoções e ações. Laços de mágoas, raiva, tristeza, decepção e relacionamentos. Limpe esses laços. Aqui tem uma meditação, é da Nikki Furlaneto, que está disponível no YouTube, tá? Tem outros vídeos também, mas é Divórcio Energético o nome. E o que que é isso? Ó, eu deixo fluir. Deixa as pessoas acontecerem em seu processo natural. Tem que sempre cuidar para ver se você não está sendo controlador demais com a vida de um outro ser humano, né? Se a gente está falando de adultos aqui, a gente tem que sempre respeitar as escolhas, né, e as decisões das outras pessoas, claro que, né, não sendo elas ferindo elas mesmas, né, ou permitindo serem feridas, mas aqui pode ser que você está querendo controlar demais um ser humano adulto, e é aquela coisa, né, livre-arbítrio, nem Deus mete o dedo. Então, assim, se estamos falando de seres humanos adultos que não estão fazendo mal a si mesmos, a gente precisa respeitar, né, o poder de escolha que foi concedido a eles. Então, aqui, como eu estava falando do divórcio energético, tá? Ele é uma meditação guiada, muito leve, que você pode fazer antes de dormir. E ali ela vai começar a te trazer para você pensar em uma pessoa que tenha te feito muito mal no passado, ou que esteja te fazendo mal agora. E aí você contando para essa pessoa tudo o que ela fez você sentir, né? E, e aí é quando se faz ali o divórcio, então beleza, agora os nossos laços já não estão mais unidos, você pode ir, porque tudo que é pensamento, seja bom, seja ruim, acaba criando essa conexão, né, sua, então você acessa essa pessoa e essa pessoa também te acessa. E se é uma conexão ruim, não tem por que manter, né? E o divórcio, ele não faz com que, por exemplo, eu tô me relacionando com uma pessoa, a gente tá tendo muito problema. Eu vou fazer um divórcio energético, a gente vai se separar? Não. A única coisa que vai separar ali são os laços de emoções ruins que têm sido causadas em você e nessa pessoa. Então, qualquer raiva, qualquer tristeza que essa pessoa tenha te feito, isso vai ser desvinculado de vocês, né? E se caso sobrar alguma outra coisa, sobrar amor, tá ótimo, entendeu? Mas tudo que é de ruim entre vocês é rompido. Então, indico muito que vocês assistam, pode fazer mais de uma vez, pode fazer com mais de uma pessoa, né?
Mas é isso. Aqui é importante vocês começarem a soltar um pouquinho, né? E tirar esses pensamentos aí muito negativos, né? Que vocês têm carregado, ok? Espero que a semana de vocês seja maravilhosa, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.